Estamos aqui na Câmara dos Deputados, num momento histórico. Queremos agora fazer essa live ao vivo para mostrar uma boa notícia, não só para 470 mil profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, todos os profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social, mas também todos os milhões de brasileiros que vão se beneficiar. Hoje estamos votando em segundo turno o 1% da receita corrente líquida para o Sistema Único de Assistência Social. Todos os municípios, o mínimo 1% da receita corrente líquida, os estados 1% e a União 1%. Vai acrescentar de 2,6 bilhões para 4,8 bilhões no ano que vem, 8,5 bilhões em 2028, 13 bilhões e meio em 2029 e 19 bilhões e 600 milhões em 2030. Conquista histórica para construir um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. Parabéns a todas as entidades do Brasil, parabéns a todas as entidades e os profissionais de Santa Catarina que junto conosco nos mobilizamos, se articulamos para ver esse momento histórico aqui na Câmara dos Deputados ver aprovado. Já está aqui anunciando o acordo feito pelo André Figueiredo, que foi o relator. É o André Figueiredo mostrando e anunciando o acordo que aconteceu com o nosso governo, presidente Lula, o acordo junto com as bancadas, com a nossa bancada, com a liderança do governo, e não tem como não ouvir aqui os nossos amigos. O Patrus Ananias aqui, o Patrus, que é deputado federal de Minas Gerais, foi ministro da Assistência Social do governo do presidente Lula. Sempre ministro Patrus. Esse momento de colocar 1% da receita corrente líquida na política da assistência social, de fortalecer o Sistema Único, é uma conquista histórica, Patrus? Eu considero uma conquista histórica e fala muito também, querido líder, ao meu coração. A minha história de vida política, social, está muito ligada à assistência social. Eu comecei minha carreira como advogado trabalhista, como advogado do Sindicato dos Assistentes Sociais. Olha! Prefeito de Belo Horizonte, nós implantamos a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, nós consolidamos o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Por isso, para mim, esse momento tem uma dimensão histórica, política, mas tem também uma dimensão muito afetiva que fala muito ao meu coração. Patrus, essa tua trajetória foi graças à democracia que elegeu o Lula presidente, que colocou tanto orçamento e fortaleceu o SUAS. Hoje, novamente, quando o presidente Lula volta a governar o país, volta com mais força, com mais financiamento. Eu estava falando de 2,6 bilhões, vai para quase 5, depois 8 bilhões, depois 13, depois quase 20 bilhões. É o presidente Lula com essa sensibilidade de proteger e cuidar do povo brasileiro. Claro, o presidente Lula tem esse compromisso e essa sensibilidade. Com o ministro dele, como eu disse, nos 2 primeiros mandatos, nós consolidamos o SUAS, integramos o SUAS em outras políticas sociais do nosso ministério, onde nós tínhamos, além da assistência social, a segurança alimentar, o programa Bolsa Família, depois tivemos o desmonte no desgoverno passado, no desgoverno da direita, e agora o presidente Lula, mais uma vez, com a sua sensibilidade humana, social, com o seu coração, com a sua competência política, está restaurando as políticas sociais para que os pobres, trabalhadoras, trabalhadores, possam entrar no projeto nacional e tenham acesso aos direitos fundamentais. Obrigado, Patrus. Que alegria, que honra ter esse companheiro, amigo, deputado federal, que Minas Gerais, democraticamente, vai conduzi-lo novamente para ele continuar lutando por Minas Gerais e pelo Brasil. Obrigado, Patrus. Marina Silva, dá uma mensagem. Esse 1% da receita corrente líquida para o Sistema Único da Assistência Social é um momento histórico do Parlamento e do governo do presidente Lula, que a senhora foi uma brilhante ministra
do presidente Lula. O que a senhora diz esse momento aqui que a Câmara vai votar o segundo turno da receita de 1% para os SUAS? Obrigada, Pedro. É um momento histórico porque ele propicia a reparação para um dos segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade, que são aqueles que precisam do suporte do Estado. E o Estado, quando ele não tem os recursos financeiros, não tem os recursos humanos, ele não tem como atender adequadamente essas pessoas. Portanto, nos governos do presidente Lula, além de sairmos do mapa da fome, a gente dá um passo além. A gente viabiliza recursos financeiros e a gente viabiliza as estruturas necessárias para fazer justiça com aqueles que não sabem, não podem, não têm, para que saibam, possam e tenham, como diz o bispo Dom Mauro Morelli. Que dignidade, Marina Silva trazendo essa boa mensagem que liga o mandato dela, o mandato de deputada, de ministra, junto com o presidente Lula. O Merlong faz parte e preside a Comissão de Finanças e Tributação. Finanças e tributação. O dinheiro do tributo da sociedade brasileira é um bom investimento colocar nesse sistema único de assistência social que vai em 4 anos passar de 2,6 bilhões para 19,6 bilhões. É um ótimo investimento, porque o Brasil é uma sociedade extremamente desigual, onde uma parcela ainda significativa da população precisa de uma atenção especializada através do Sistema Único de Assistência Social, que já desenvolve programas muito importantes, que inclusive recebem grandes volumes de recursos, mas que precisa de toda uma infraestrutura de pessoal bem motivado, bem treinado, qualificado e também de instalações físicas adequadas e equipamentos, para que as políticas possam ser bem focadas, bem planejadas e bem executadas. Então, a PEC da assistência social é um sinal de respeito à nossa cidadania. Que coisa linda aqui o Merlong falando, valorizar os profissionais da assistência social e atender bem o povo com estrutura decente e digna. E o Piauí vai se beneficiar com essa emenda constitucional? Na hora o povo do Piauí, porque a maior parte das nossas cidades são cidades pequenas, de apenas até 10 mil habitantes, então esse recurso vai permitir um cofinanciamento mais adequado, ou seja, uma assistência financeira maior por parte do poder público às prefeituras e também ao governo do Estado, que por isso poderão executar melhor as importantes políticas de assistência social. Olha, que líder! Esse é o líder Merlong, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, fazendo justiça tributária com mais impostos para o nosso povo que mais precisa. Olha aqui, eu quero aqui ouvir a Benedita também aqui, que foi ministra da Assistência Social, que vai estar falando. Érica, fala aqui 1 minuto. O que significa para o Distrito Federal, para o povo do Distrito Federal e do Brasil, a aprovação dessa emenda constitucional? Significa você reafirmar uma política, que é a política de assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, que é coisa do Lula, a construção do Sistema Único de Assistência Social, reafirmar uma política que é uma política que assegura a dignidade. Eu penso que o Brasil tem uma população que muitas vezes é invisibilizada, um Brasil profundo, e que está sobre os escombros de tantas desigualdades e discriminações. E a assistência social, ela resgata os fios de vida e faz com que nós tenhamos um país mais justo, mais igualitário. Só podia ser no governo Lula que nós termos a possibilidade que a história nos concede de aprovar definitivamente essa PEC, que lutamos há tantos anos por ela. Porque agora a assistência social tem uma receita na Constituição brasileira. Viva o SUAS! E vive a PEC 383. Muito bom. Essa é a Érica, essa grande deputada federal do Distrito Federal. Olha quem nós estamos recebendo com muita honra aqui, a nossa bancada que está irmanada contigo como ministro, né, do presidente Lula, que vai implementar essa política do SUAS. Esse é um momento histórico. Você vê, o SUAS lá atrás foi implantado pelo Lula, agora o Lula teve que voltar para tirar o Brasil do mapa da fome. E o que significa esse 1% da receita corrente líquida? O senhor foi um dos grandes lutadores
para colocar na Constituição. Ministro, bem-vindo aqui ao Parlamento, uma honra falar contigo. Meu querido líder, primeiro agradecer pela liderança, sua liderança, junto com o nosso líder Paulo Pimenta, todos os líderes aqui da Câmara desse entendimento. Eu estou aqui em nome do presidente Lula, como foi todo esse processo, desde a conferência ali, quando ele se comprometeu, né, em dar prioridade ao entendimento para a PEC 383. E aqui a construção a todos os líderes do país inteiro que tiveram aqui presente. A Câmara fez a primeira votação, aqui o entendimento, aqui na segunda votação, já um entendimento que também tem respaldo no Senado Federal, Estados, Municípios, União e todos que fortalecem o SUS. Então a PEC do SUS, a aprovação hoje, sim, marca na história. É a garantia de recursos para que o trabalho feito com as pessoas que mais precisam no país, não é, agora está garantido. Só um governo como o do presidente Lula permitiria um entendimento nessa linha de fortalecer o SUS e valorizar, né, o apoio e o trabalho de quem luta em favor das pessoas que mais precisam do Brasil inteiro. Então, o senhor está dizendo, ministro, que o presidente Lula assumiu um compromisso com os 470 mil profissionais que implementam o Sistema Único de Assistência Social e, ao mesmo tempo, com o povo que se beneficia dessa política pública. Como a democracia é importante, né, ministro? A democracia escolheu novamente um presidente que olha para o povo, olha para aqueles que mais precisam. Tantos programas, mas esse é significativo de colocar dignidade para aqueles que mais precisam. Não é isso, Wellington? Exatamente. Veja que essa PEC, ela entrou em 2017. Então, lá no governo anterior. Por que não aprovaram? Com o Temer não aprovou, com o Bolsonaro não aprovou. Chega Lula, isso agora nós vamos botar o social na prioridade, botar os mais pobres no orçamento. É isso que está fazendo aqui, mais uma vez, botar os mais pobres no orçamento, recursos para cuidar dos mais pobres, onde as pessoas são cuidadas, em cada local, ali tem agora recursos garantidos com essa PEC, e integrando recursos da União, dos Estados e dos municípios. Obrigado, ministro Wellington, que já foi governador do Piauí, que fez tantas coisas boas para o povo do Piauí, agora está fazendo, junto com o presidente Lula, grandes coisas para o nosso país, para as políticas sociais, e por isso que o ministro está aqui comemorando, em nome do presidente Lula, essa conquista histórica de colocar 4,8 bilhões ano que vem, depois 8 bilhões e meio, depois 13 bilhões e meio, depois 19,6 bilhões. E agora queremos ouvir a nossa companheira. E aí? Aprovação do SUAS, o que significa para o teu estado e para o Brasil aqui, nessa parceria que o ministro Wellington está aqui como representante do presidente Lula. Precisou voltar o presidente Lula para as políticas sociais voltar a ser prioridade? Exatamente. Olha, líder, eu sou uma menina produto da assistência social. Fala mais. Quando eu morava em Sapopemba, na região da periférica da cidade de São Paulo, e a assistência social, ela tinha projetos que eram vinculados para criança e adolescente, que a gente costuma dizer que é o contraturno. E quem fez isso na época que o convênio da prefeitura com o município foi Luísa Erundina, que era prefeita do PT naquele período. Eu votei para ela. Então, eu morava em São Paulo. E aí a gente tinha esse contraturno, que era música, dança, teatro. E as pessoas acham que a assistência social ela é só aquela relação da cesta básica. Sim. Só que a assistência ela é muito ampla. Ela tem atendimento à pessoa com deficiência, às mulheres, às crianças, aos idosos, à população de rua, com projetos. E projetos como que eu tive lá atrás, né? E a partir disso, depois eu fui fazer um curso de manutenção de micro, em plena periferia. E isso foi por conta da assistência social nos lugares mais vulneráveis. Então hoje é um momento histórico. Hoje é um momento histórico. A assistência social, o SUAS, está feliz de a gente conseguir avançar com o recurso que precisa, viu? Precisa muito. Portanto, parabéns, presidente Lula, e parabéns a esse congresso que a gente está avançando com esse projeto para orçamento, dinheirinho. A política só é feita com dinheiro. Abraço. Olha aí, ó. Então tá bom. Agora eu tô vindo aqui porque eu vou votar
vou votar essa emenda constitucional com muito orgulho, em nome de toda a nossa bancada, cumprimentar a nossa bancada, cumprimentar todos que se mobilizaram, cumprimentar os 470 mil profissionais da assistência social do Brasil, psicólogos, assistentes sociais. E aí, meu amigo, espere aí, aqui deu erro, vamos anular, registrar meu voto, sim, olha aqui, ó, voto sim, Pedro Zay vota sim pela assistência social, sim pelos profissionais, sim, e o Rogério Correia, esse grande deputado de Minas Gerais, esse momento é um momento histórico, teve que a democracia colocar um presidente de volta, colocar nosso governo de volta, para colocar o ser humano na prioridade de novo. Enquanto o governo anterior matou mais de 700 mil pessoas na Covid, o nosso governo resgata a cidadania. Você como professor, educador, deputado federal, é um momento importante para ti e os mineiros podem comemorar essa noite? Muito importante. Eu quero, em primeiro lugar, te parabenizar, viu, Pedro? Porque você, como líder, conseguiu trazer isso e articular com o nosso governo o apoio. Eu pergunto ao povo brasileiro, existiria alguma possibilidade de no governo Bolsonaro a gente dar 1% da União dos estados e municípios para ação social? De jeito nenhum. Tanto é que o Partido Novo já indicou que vai votar contra. E pode saber que vai ter bolsonarista escondidinho votando contra. Então é mais uma vitória do povo brasileiro no governo do presidente Lula. Congratular com todas as nossas assistentes sociais, que fazem um trabalho magnífico por esse Brasil afora. São pessoas que todos nós admiramos, que tratam dos mais pobres, que fazem com que a vida das pessoas, às vezes tão difícil, fique mais fácil. Então, que após isso seja garantida a elas também o piso salarial que elas lutam, a jornada que seja também não a de 6 por 1, mas a 5 por 2, que a gente possa, portanto, ter uma assistência social mais respeitada nesse Brasil. Parabéns, Kizai, por isso acontecer na sua liderança aqui no Partido dos Trabalhadores. E viva o presidente Lula, sempre na luta. Olha aí, esse é o Rogério, nosso grande deputado federal de Minas Gerais. E quando o Rogério traz aqui, esses bilhões vão ser utilizados para os idosos. Quantos idosos precisam do cuidado do governo? Quantas crianças precisam da proteção das prefeituras, dos governos estaduais, do nosso governo federal? Quantas pessoas com deficiência, DPC, assistência para as pessoas com deficiência? Quantos autistas hoje no nosso país? Quantas políticas necessárias como o PA, Agricultura Familiar, produzir alimento, para os programas sociais, a fortalecer a agricultura familiar com esses bilhões de reais. Fortalecer as cisternas no nosso semiárido. Ou seja, hoje nós estamos votando uma grande conquista, porque 2017 que o Danilo Cabral apresentou essa PEC, no tempo do golpe contra a democracia, Michel Temer. Passou 4 anos, o Bolsonaro não aconteceu nada. Precisou vir o governo do presidente Lula para aprovar essa emenda constitucional. É o compromisso de um presidente que cuida, que protege o povo brasileiro, o povo do seu estado, o povo do seu município. É assim que nós vamos construindo um país de paz, de prosperidade, de crescimento econômico, com geração de emprego e oportunidade, e com políticas sociais. Viva os SUAS, viva os 470 mil profissionais. Parabéns, um grande abraço a todos vocês, e eu quero aqui ver quem mais poderia fazer o uso da palavra aqui, né? Aqui, vamos lá, vamos aqui, verificar aqui, André, eu estou aqui com relator aqui, André Figueiredo, nosso grande amigo do Sistema Único da Assistência Social. É um dia histórico, né, André? Sem dúvida. O dia de hoje é um dia que o parlamento faz história em defesa de um sistema que estava subfinanciado, mas que graças a essa ação integrada do parlamento com o governo do presidente Lula, com os governos estaduais, governos municipais, conseguimos aprovar depois de 9 anos de tramitação aqui no parlamento. Então, eu tenho absoluta convicção que nós temos muito o que celebrar,
porque estamos valorizando justamente quem cuida da população mais vulnerável. Parabéns, vida longa aos SUAS, viva o Parlamento Brasileiro, viva o presidente Lula. Olha aí, ó, é o André, é o nosso relator que sintetizou toda essa experiência que está permitindo essa vitória nesta noite aqui. Olha aqui, muitos aqui, olha quem está falando. A primeira ministra do presidente Lula, Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, que foi ministra da Assistência Social, que está emocionada, está feliz. Pode ouvir ela aqui, ó. Filma a Benedita. As políticas públicas para a assistência social no Brasil. Guimarães começou, Pimenta acompanhou e nós fizemos uma grande articulação nessa casa e não podemos deixar Vossa Excelência de fora, presidente, porque Vossa Excelência também fez com que acontecesse essa noite. Essa é uma noite memorável para os que estão na galeria, para os que no dia a dia estão conosco trabalhando. Agradecemos a presença aqui do nosso ministro da Assistência Social, relembrando, ministro, de que hoje sim nós estamos votando algo de fortalecimento para que o Brasil seja incluído. Muito obrigado. Olha aí, ó. Olha aí a Benedita, que foi ministra da Assistência Social. Como a gente se orgulha dessa bancada como liderança, tendo a Benedita aqui. É um momento histórico, a democracia. Com o golpe, esse projeto de Danilo Cabral foi de 2017. Veio Temer, não implementou. Veio Bolsonaro, não implementou. Precisou a democracia eleger o presidente Lula para que voltar a essa tão importante. É isso mesmo, líder. Nós estamos aqui emocionados, principalmente os profissionais que estão lá para acompanharem essa votação. Nós estamos bem aqui, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. O presidente Lula tem demonstrado a sua grandeza de alguém que compreende cada limite do povo brasileiro. É impressionante estar com essa PEC, o governo assumindo, e nós vamos, com certeza, fazer uma diferença na história, sabe, de reformas, de revolução neste país com o presidente Lula. Eu fico emocionada porque foi ele, eu sou profissional, foi ele quem criou o primeiro Ministério da Assistência Social. Foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que criou o primeiro sistema único da assistência social. Isso para nós é muito importante. E tenho certeza que as famílias nesse país, principalmente as mais vulneráveis, saberão, sem dúvida nenhuma, não é agradecer, mas reconhecer que esse governo tem um compromisso com o povo, tem um compromisso com a pobreza e tem um compromisso com a organização da sociedade. Porque, na verdade, o serviço social, ele tem a sua parte de assistência, mas quando ele tem um sistema, ele organiza a sociedade nos seus diferentes segmentos, colocando os vulneráveis no mesmo pé de igualdade dos que não são vulneráveis. Obrigado. Olha aí o que a Benedita nos traz aqui. Os idosos vão ser cuidados com esse recurso, as crianças, as pessoas com deficiência, os agricultores poderão produzir mais comida porque vai ter o PA com mais recurso para a compra de aquisição direta de alimento. E olha os valores. Você pode não precisar da política de assistência social, mas milhões precisam para dar o primeiro passo, para ter a oportunidade, para depois ir para o mundo do trabalho. 90% dos filhos que foram do Bolsa Família estão no mundo do trabalho. Portanto, é o resgate da dignidade, o resgate da cidadania a partir lá daqueles que mais precisam. Então, parabéns, presidente Lula. Que orgulho ter a Benedita da Silva, que foi nossa ministra, que construiu o Sistema Único e está aqui, nesse momento histórico, junto com o Rio de Janeiro, tendo essa dignidade de pessoas, lutando por aqueles que mais precisam no Rio de Janeiro e no Brasil, porque essa Constituição que mudamos hoje é para todos os brasileiros e brasileiras, para fazer um Brasil mais justo, mais igual, mais fraterno, né?
mais fraterno na dimensão da fé. Eu sou católico, a senhora é evangélica. Eu acho que esse é um momento de fé mesmo, de celebração, não é? De celebração, né? Muito. Celebrando mesmo com esse sentimento de saber que o povo vai ter um atendimento cada vez mais de qualidade. Porque esse início é apenas o início, mas nós gradativamente vamos colocando esses e essas vulneráveis como cidadãos e cidadãs, né? Porque nós não podemos viver com a falta de assistência às crianças, à juventude. Nós, com o Sistema Único da Assistência Social, nós acabamos com o assistencialismo, começamos a fazer política pública de proteção. Isso é isso. Olha aí, parabéns, Benedita, parabéns. Estamos aqui, ó, estamos votando, já tem 451 votantes aqui, logo vai encerrar a votação e a gente vai anunciar a grande vitória do Brasil, da democracia, do governo do presidente Lula, que vai dando oportunidade. Muitas pessoas precisam de uma oportunidade, que nós estamos votando aqui, nesse casamento do parlamento, né, com o governo federal do presidente Lula. É o casamento de dar oportunidade para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, para os agricultores, para o povo do Nordeste, do Sul, do Sudeste, de todo esse país. Por isso, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, coordenador da federação, eu quero agradecer a todas as entidades, né, do Conselho Nacional da Assistência, do COGEMAS, de todas as entidades que se articularam, nos secretários municipais da assistência social, dos estaduais, das várias categorias que se articularam e se mobilizaram. Deixa eu falar aqui, eu queria só uma palavrinha da Gleice. Toda a nossa bancada está divulgando esse momento histórico. Teve golpe contra Dilma, que você acompanhou, teve Bolsonaro, e esse projeto, essa emenda, desde 2017, a democracia elegeu o presidente Lula para nós viver esse momento histórico. O povo do Paraná pode comemorar essa conquista? Pode comemorar essa conquista, sim. Assistência social, os trabalhos feitos. Quero parabenizar também a categoria pela luta, pela organização, a nossa bancada, o nosso governo. E eu fico muito feliz porque quando eu fui senadora, eu fui relatora da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, olha aí, Paraná, a lei orgânica que hoje na Constituição está se colocando ali, ó. Lei orgânica para fazer assistência social. E a implantação do SUAS foi um ganho muito grande para o Brasil, assim como do SUS. Ou seja, a gente tem um Sistema Único de Assistência Social e ele precisa de financiamento. Nós precisamos de estruturar os nossos CRAS, os nossos CRES, a estrutura, o pessoal, e isso permite que a gente avance nessa estrutura. Então, parabéns a todos, eu fico muito feliz de fazer parte dessa luta junto com a nossa bancada, com o nosso governo. Vamos comemorar. Olha aí, a Gleice, sempre nossa ministra, foi ministra da Casa Civil, foi ministra da SRI, foi a nossa grande liderança junto com o governo do presidente Lula e agora nossa deputada federal do Paraná. Parabéns, Gleice, parabéns a todos os profissionais que se articularam e se mobilizaram aqui também no plenário. Tem muitos profissionais aqui acompanhando também a votação aqui. Olha lá, ó, olha lá, ó, olha lá, ó, pode ir lá, ó, tá votando aqui, ó, todos, ó. Todos, para o Brasil inteiro, os profissionais mandando a mensagem para o Brasil, para os estados, porque vai ter a votação, logo vai ser anunciado o resultado, 453 votos, e olha lá, o Partido Novo é não, Partido da Missão não, olha aqui a Maria do Rosário, que já foi ministra, como mulher, como deputada federal da nossa bancada, que desde 2017 estava aqui essa emenda constitucional. Bolsonaro não fez, Temer não fez, a democracia precisou eleger o presidente Lula para ver acontecer isso aqui hoje, e a nossa bancada celebra junto, não é isso? Celebra, e tu és um líder, Pedro, que pode dizer que a construção de tudo que a gente fez hoje tem um coroamento. Então eu te abraço, te cumprimento, líder do PT, Pedro Kizai, por essa importante vitória aqui. E Maria do Rosário, o povo do Rio Grande do Sul, mesmo aquele que não precisa da política de assistência social, dar uma oportunidade para os de baixo, para depois crescer, conquistar a dignidade,
O povo do Rio Grande do Sul pode comemorar essa vitória hoje aqui também, Maria? Pode comemorar, porque isso é o cumprimento da Constituição, que tem como princípio a superação das desigualdades regionais e a superação da pobreza. A pobreza em um país rico como o nosso, em um mundo que tem tudo, ela é fruto da ganância e de um capitalismo feroz. E a assistência social é erguer aqueles que estão numa condição mais desfavorável por conta desse sistema e construir a dignidade humana. Então nós estamos aqui construindo dignidade humana com o presidente Lula, o meu querido Pedro. Olha aí, ó, Maria do Rosário, nossa grande deputada federal do Rio Grande do Sul, comemorando, celebrando esta vitória. Então vamos concluir esta live e logo, logo, nas redes sociais vocês vão ver o resultado. A ampla maioria vai votar sim. Os próprios bolsonaristas aqui têm que votar sim, porque o povo cobraria deles eternamente qualquer voto contrário. Mas quando eles foram governo, não fizeram. Precisou ouvir o governo, presidente Lula, para fazer. Nós fizemos, entregamos e construímos mais dignidade para o nosso povo brasileiro. Um grande abraço a todos vocês. Comemoramos e celebramos mais uma grande vitória. Aprovado 1% da receita corrente líquida, que desse ano para o ano que vem vai aumentar 2 bilhões, depois vai para 8 bilhões e meio, depois 13 bilhões e meio e 2030, 19 bilhões e 600 milhões. É assim que vai se transformando esse país e protegendo e cuidando das famílias brasileiras. O presidente Lula cuida do povo e cuida das famílias brasileiras. Um grande abraço.